Bom dia. O tema que nós escolhemos para fazer essas breves reflexões, como o Valfrido falou, foi a saudade. A saudade é um estado de angústia e de incompletude. Por que de incompletude? Por mais que estejamos bem, a pessoa que sente saudade, por mais que todas as coisas na vida estejam fluindo, a saudade sempre vai deixar um espaço vazio, ou seja, uma falta de algo, de alguém. Então a saudade é esse sentimento de falta. Muitos artistas expressaram esse sentimento da saudade através da música, através da prosa, através da pintura. E é um dos sentimentos mais profundos que a alma humana pode sentir. Recheada de amor, de carinho, de coisas positivas e outras vezes de energias pesadas, de sofrimento e de energias negativas. Chico Xavier, certa vez, já disse que a saudade fere os dois mundos. Quando está ligada, principalmente quando está ligada à perda de entes queridos. E a saudade toma conta de inúmeras pessoas. Mas quando está ligada a entes queridos, quando nós sentimos uma saudade que vem junto com um sentimento de amor, com um sentimento principalmente de gratidão a Deus por nos dado a oportunidade de conviver com aquela pessoa, com aquele ente querido, com um sentimento de gratidão àquele ente querido por todos os momentos que passamos juntos, por todo o aprendizado que foi feito. Esse sentimento também acompanhado com a certeza do reencontro, esse sentimento repercute no ente querido que está no mundo espiritual de forma muito agradável, de forma muito acolhedora. E isso faz com que esse ente querido prossiga o seu caminho evolutivo. E fazendo com que nós, que fiquemos aqui, também prossiga o nosso caminho, a nossa nova vida sem aquela pessoa. Mas o contrário, se essa saudade ela é carregada de tristeza, ela é carregada de desânimo, de revolta, de lamentações, essa saudade passa a ter um sentimento, uma carga expressa muito negativa, que impede quem ficou de continuar prosseguindo, como também repercute como dado venenoso em nosso ente querido no mundo espiritual, fazendo com que também ele sinta dificuldades de continuar a sua jornada evolutiva. André Luiz, no livro Os Missionários, ele relata um diálogo entre Alfredo, que é um administrador do Poço de Socorro, ligado a uma colônia, Campo da Paz, e entre também um velhinho, muito humilde, de semblante muito simpático, que era o senhor Anselmo. E o diálogo entre os dois. Esse senhor Anselmo não, Alonso, desculpa.
Alonso era um recém-desencarnado e que ele, quando ele chegou no mundo espiritual, ele se equilibrou muito rápido. Ele acostumou de forma muito rápida no mundo espiritual, porque ele chegou bem. Então ele começou a ser voluntário nesse posto. Embora ele tivesse uma enorme preocupação com seus entes queridos. E nesse diálogo, ele pergunta ao administrador Alfredo da Colônia como é que estavam os seus familiares. E o administrador da colônia falou para ele que a sua esposa ainda continuava extremamente chorosa, extremamente infeliz. E seus filhos se encontravam desorientados pelo desencarne do pai e muito revoltados. Imagine para um pai que foi sempre zeloso com sua família, sempre cuidadoso nas orientações, como essa notícia repercutiu naquele homem. Ele ficou extremamente mexido com aquela notícia. Ele, durante o dia, ele fazia seus trabalhos espirituais ali naquele pronto-socorro e fluía. Mas à noite, quando ele ia se colocar em orações, ele sentia aquela energia, daqueles sentimentos de revolta, aquele sentimento de inconformação e de sofrimento de seus filhos e de sua esposa penetrar profundamente na sua alma, causando-lhe perturbação e dificultando o seu trabalho no pronto-socorro. E ele não podia fazer nada. Ele até pediu ao administrador que possibilitasse o contato dele, uma comunicação dele com seus entes queridos que ficaram, uma visita ao lar, para poder acalmar o coração daqueles que ficaram, para poder passar uma mensagem de paz, porque ele também necessitava dessa acolhida de paz, de conformação, que os familiares, naquele momento, não estavam tendo. Mas aquele orientador, conversando com ele, achou melhor que isso, por enquanto, não fosse feito. Porque se ele fosse visitar ou ter algum tipo de comunicação, ele ia perceber a desordem que o lar se encontrava. E ia perturbar mais ainda o seu espírito. Então, Alonso, ele levou muito em conta essas ponderações do administrador e orientador ali daquele posto. E ele não teve outra alternativa em continuar as suas preces e orações, cuidando da família, ainda que distante, mas pedindo muito conforto espiritual a Deus pela sua família que ficou. Nós sabemos que a perda de entes queridos realmente dói muito. Não é fácil. Mas a saudade sim existe. Ninguém está falando aqui que a gente não pode sentir saudade. A saudade existe e sempre vai existir. A dor existe. Porém, a saudade e a dor, ela vai depender da maneira com que nós expressamos esses sentimentos. A dor é inevitável, mas a inconformação, as lamentações, o sofrimento é opcional. Os espíritos superiores nos orientam que essa saudade que nós nutrimos dos nossos entes queridos
principalmente aqueles que se foram, já não se encontram mais aqui, que essa saudade, como já foi dito, precisa ser acompanhada com um sentimento de gratidão e com uma convicção desse reencontro. E ainda mais, que essa saudade, ela precisa ser acompanhada também por um trabalho edificante no bem. Ocupar a nossa mente com um trabalho edificante no bem, isso fará com que essa saudade seja amenizada. Isso fará com que o nosso equilíbrio mental retorne. E isso fará com que também o nosso ente querido sinta essas energias positivas no mundo espiritual e proporciona também mais rapidamente o equilíbrio e o costume com essa nova vida no mundo espiritual. Enquanto esse reencontro não vem, é preciso que nós aproveitemos o máximo cada dia aqui na Terra. Cada dia que nós amanhecermos encarnados aqui. Aproveitar o máximo possível para fortalecer os vínculos de amor sem apego aos nossos entes queridos, através da compreensão, através da tolerância, através do amor, através do cuidado. Para quando chegarmos à hora da nossa partida, que essa saudade, tanto de um lado como de outro, sejam saudades mais leves, saudades mais equilibradas, somente saudades, frutos, a saudade como um fruto dos momentos felizes e dos momentos de aprendizado. Muito obrigada a todos pela atenção. Bom dia a todos. Nosso tema, Desafios à Fé, teve como base principal o livro Momentos de Sublimação, de Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Podemos entender a fé, resumidamente, como uma força que nasce com a nossa própria alma. É uma certeza instintiva que nós temos da existência de Deus. Não existe uma receita pronta para sentirmos a fé, pois ela está dentro de nós. Ela não é imposta, ela é adquirida. A fé, então, significa força espiritual. E todos nós temos uma ligação direta com Deus, sem necessariamente passar por uma religião ou estar vinculado a qualquer religião, já que, como dissemos, a fé está dentro de nós. Viana de Carvalho, no livro citado, afirma que a sociedade atual é extremamente consumista e valoriza muito o materialismo, valoriza muito a conquista dos bens materiais. E isso faz com que essas pessoas tenham uma certa resistência a qualquer tipo de expressão relacionada à fé religiosa, à fé em Deus. As pessoas, ultimamente, têm colocado o prazer material, o prazer carnal, como o novo Deus. E fugindo dessa fé em Deus, essas pessoas tombam num vazio existencial, na depressão, no consumo excessivo de bebidas alcoólicas, no uso de drogas ilícitas, ou até mesmo no desregramento do comportamento sexual. Vemos uma parcela da juventude, muitas vezes sem assistência da sua família, iniciar cada vez mais cedo essa vida buscando prazeres materiais, por serem mais cômodos e mais práticos de se conseguir. Esses jovens muitas vezes iniciam cada vez mais cedo a sua vida sexual. Podem contrair doenças, gravidez indesejada, e ele percebe que esses prazeres materiais são extremamente
E aí, essa fuga da realidade que o jovem busca por meio desses prazeres materiais, lhes causa uma sensação de desencanto e de frustração após o fim dessa sensação carnal. O jovem cresce e vira um adulto extremamente triste e frustrado com a sua própria vida. A busca intensa de bens materiais faz com que a gente se iluda quanto ao verdadeiro sentido da nossa existência e faz com que a gente fuja cada vez mais dos valores espirituais. Por isso, é tão importante desenvolvermos a fé em Deus dentro de nós, pois a fé é o caminho mais próximo de ligação que temos com o nosso Pai, e ela que vai nos dar força de vontade e confiança para seguirmos em frente, acreditando, mesmo que instintivamente, no que devemos fazer aqui, que é nossa evolução espiritual. O adulto envelhece, e muitas vezes esse adulto já idoso fica cada vez mais frustrado, às vezes por querer conquistar esses prazeres carnais e por não ter mais possibilidade de fazer isso devido à sua idade, ou muitas vezes arrependido do que deveria ter feito em prol da conquista de valores espirituais e não fez. Felizmente, para todas essas pessoas materialistas que estão fugindo cada vez mais da fé em Deus, tem o Espiritismo, que vem nos ensinar sobre a existência de Deus, sobre nós mesmos, nos fazendo perceber e entender a nossa programação reencarnatória, que dentre elas está inserida a missão maior, que é de evoluir. No livro Rumo Certo, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos afirma que toda a humanidade vive em regime de fé, porque a fé nada mais é do que uma confiança. E de forma contrária, somente nós, seres humanos, somos capazes de nos declarar sem fé. Mas mesmo sem fé, Emmanuel afirma que o homem pensa confiando no seu cérebro, fala confiando nas suas cordas vocais, se alimenta confiando no seu sistema digestivo, se movimenta confiando no seu corpo e traça planos confiando no futuro. Se isso não é fé, o que mais seria? O Espiritismo vem nos trazer sobre a fé raciocinada, aquela fé que é fundamentada em um prévio conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 19, é dito que a fé precisa ter uma base, pois para crer não é preciso apenas ver, é preciso antes de tudo compreender. E é justamente aí que está a fé raciocinada trazida pela doutrina espírita, a fé que vai nos ajudar a entender melhor quem é Deus, a entender melhor esse sentimento e essa ligação que devemos ter com Deus. E claro, vai nos dar confiança nesse ser maior, entendendo que nada acontece por acaso e que tudo está sob o seu controle. E, consequentemente, essa fé em Deus vai nos trazer motivação e força de vontade para vencermos todas as nossas dificuldades, acreditando na misericórdia de Deus e na justiça divina, que sabemos todos os nossos atos terão consequências. Por isso, é fundamental que tenhamos sempre fortalecida essa fé dentro de nós. A oração pode ser um caminho mais próximo e um caminho ideal para sempre estarmos vinculados a Deus e à fé que temos nele. Estamos vivendo há mais de um ano a pandemia causada pelo coronavírus. E muitos que se declaravam com fé se desesperaram, entraram em pânico, tiveram muitas vezes medo de desencarnar. E o nosso questionamento pessoal sobre tudo isso, esse questionamento da fé das pessoas, é que instintivamente e de forma inconsciente
Essas pessoas podem ter medo de morrer porque sabem que não irão para um bom lugar, porque sabem das suas atitudes atualmente. Por isso a gente deixa bem claro essa fé raciocinada que o Espiritismo traz. E no Evangelho é dito que essa fé raciocinada é apoiada em fatos e na lógica. Porque a gente crê porque tem certeza. Convenhamos que a gente crê em Deus porque temos certeza de que Ele existe. E para termos certeza, precisamos compreender Deus, compreender a sua existência e compreender a sua misericórdia, acreditando e confiando nesse poder que Deus tem em nossas vidas e, claro, acreditando que nós também somos capazes de modificar para melhor as nossas vidas. O Espiritismo, essa ciência pautada em conhecimentos trazidos através dos grandes laboratórios de experiências mediúnicas, através do contato com o mundo espiritual, é também uma filosofia, pois nos ajuda a entender melhor sobre nós mesmos, sobre o nosso destino e sobre as causas das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Mas antes de tudo, o Espiritismo também é uma religião de profundos conhecimentos psicológicos, éticos e morais, em torno do amor, da caridade, do autoconhecimento e da iluminação interior. Essa fé raciocinada, que deve antes ser bem compreendida por nós e adquirida aos poucos, a cada passo, é o ideal para nos trazer essa confiança e, como dissemos, para nos dar força de vontade para seguirmos em frente, apesar de todas as dificuldades. Como sabemos, a máxima que resume a doutrina espírita está com base nessa fé que temos que ter em Deus. Amai-vos e instruí-vos. Está aí o caminho ideal para a nossa felicidade. Muito obrigada a todos pela atenção. Bem, sem termos combinado previamente, tanto eu como Letícia estudamos esse mesmo tema, a fé, esses dias, para estarmos aqui fazendo as nossas reflexões. E o material que a gente escolheu está justamente no livro A Um Passo da Imortalidade, que temos utilizado ultimamente, que foi um livro ditado pelo espírito Eros, um filósofo indiano, através do médium Divaldo Pereira Franco. E ele nos põe a refletir justamente sobre a fé do ponto de vista de Jesus. Quando Jesus nos propõe o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, ele deu um sentido prático de desenvolvimento desse amor. E ele nos incentivou a buscarmos esse amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E o estímulo que vai nos oferecer esta vontade de colocar em prática essa máxima universal é justamente a fé. Por isso mesmo que o Espírito Eros, ele usa essa frase que está aqui para a nossa reflexão, dizendo que a fé é a luz da vida. E faz algumas comparações, do tipo, aquele homem que se acha douto, a tal ponto de dizer que ele não acredita na fé religiosa, não acredita em Deus, não acredita no Espírito imortal. Esse que faz essa opção é alguém que está enraizando dentro de si, de forma muito perigosa, a ignorância. São os pseudo-sábios do mundo moderno, que tentam anular a existência dos valores espirituais, considerando que assim eles se tornam pessoas reconhecidas como mais intelectualizadas, e as outras são pessoas de boa fé, de pouco conhecimento, que não têm entendimento da vida. Essa é uma das posturas mais equivocadas que existe aqui no nosso mundo. São os materialistas dialéticos, aqueles que sistematicamente, mesmo que vejam
o espírito imortal, mesmo que tenham a presença de Jesus ali materializado na vida deles, como diz Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, mesmo assim vão dizer: eu não acredito nisso. Essa é uma postura que é predominante, como Letícia colocou, em função do materialismo que também domina as nossas ações, até mesmo aqueles de nós que já estamos ingressados nas fileiras da religião. É um caminho que teremos que percorrer para destruir esta postura de incredulidade, que é um casamento lamentável com a ignorância, com a presunção de que ali não é ignorância em si, é a sabedoria. É um dos maiores enganos do equívoco do ser humano. E também existe a chamada fé cega, a pessoa que acredita em algo, porém ela não tem uma profundidade para explicar até porque ela mesma acredita naquilo. Não tem fundamentos lógicos, racionais, para justificar aquela crença. E com isso se desenvolve um outro problema, que é uma doença psicossocial que causa um estrago enorme nas vidas de pessoas que assim estão colocadas, como das suas famílias e da coletividade como um todo. Porque essa fé cega gera o fanatismo, onde a pessoa lança todos os impulsos da sua crença em algo que na verdade não existe daquela forma como ela pensa existir. Ela apenas pensa que é daquele jeito, mas não procurou saber se aquilo realmente é fundamentado. Por isso que, como Letícia acabou de afirmar, o Espiritismo nos chama a atenção de que a razão, o intelecto, que faz parte da inteligência humana como principal atributo do ser, precisa estar em atividade o tempo todo. E assim, a razão vai nos ajudar a analisar as nossas emoções, os nossos sentimentos. A mesma coisa, quando a gente apenas aposta nas emoções e abre mão da intelectualidade para compreendê-las, também nos perdemos nos labirintos das paixões degradantes. Pois bem, e aí Eros nos relembra Jesus mostrando esta luz que iria nos dar, ou que irá nos dar força para nós conquistarmos o máximo de espiritualidade, aquela ascensão a que todos nós estamos fadados. E Jesus falou sobre isso, indicando a fé várias vezes, e disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E é justamente essa perseverança, esse não desistir e ir até o fim, sem perder o foco, sem perder a meta espiritual. Essa perseverança, ela é alimentada diariamente pela fé. Quem não tem essa fé robusta não consegue perseverar. Aos menores obstáculos, às menores dificuldades, desistem. Mas a fé, quando ela é uma conquista real do ser, ela é inabalável, como propõe o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a fé raciocinada, ela é inabalável e enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa fé é percebida quando a pessoa, ela não precisa, por exemplo, de um elogio, de um reconhecimento, de uma gratidão para seguir a sua meta. Porque muitos de nós temos esse problema de insegurança emocional, e se a gente não recebe elogio, a gente fala: ninguém reconheceu, eu vou parar. Mas a fé robusta, ela tem esse papel fundamental nas nossas vidas. Não depende de reconhecimento. A pessoa sabe o que ela tem que fazer. Não importa se alguém vai achar bom, se vai ter um elogio, se vai ter uma gratidão. Segue em frente de qualquer forma. Da mesma maneira, essa fé robusta, que deveremos conquistar pelo esforço próprio, ela não se abate com a crítica.
Aqui mesmo nós fazemos avaliações dos nossos trabalhos e chegamos muitas vezes a essa conclusão, de que muitos servidores, eles simplesmente abandonam as tarefas voluntárias porque receberam algum tipo de crítica. Alguém fez alguma observação de que algo não estaria tão correto assim. Isso vai desde os expositores a todos os outros colaboradores da seara espírita. Não suportam qualquer tipo de crítica e simplesmente não vou mais continuar. Porque a pessoa que tem a fé robusta, ela também não vai se abalar com crítica de quem quer que seja. Ela vai estar tão suprida, fartamente suprida de Deus. A chama da fé estará tão robusta que é assim mesmo que vai acontecer. Ela não vai depender nem de elogio, nem de crítica. Ela vai perseverar até o último dia da sua existência. E essa fé vai continuar como uma conquista definitiva. E quanto mais o tempo passa, mais ela vai se ampliando e não terá limites. Quando isso acontecer, é quando certamente conseguiremos, através da fé, desenvolver aquele amor que Jesus disse que nós deveremos conquistar. A Deus acima de todos, ao próximo e a nós mesmos. Então, muito obrigado pela respeitosa atenção.